Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Guilherme Castanha, estou aqui no podcast Somos Água, como invadindo barra convidado aqui do podcast. Estou nesse lugar de hoje de um convidado para entrevistador e vou ter o prazer de convidar, de entrevistar, aliás, a Juliana Faber, que é a host, que é a anfitriã desse podcast, mas que na nossa última conversa eu fiz uma provocação e ela super topou, que era para eu fazer então uma entrevista dela, porque eu ouço Julie entrevistando um monte de gente bacana, cheio de histórias lindas, e eu conheço um pouco da história, né, Ju? Um pouco da história da Julie e sei que ela tem muito da história dela também muito inspiradora, que pode trazer muito para todos nós. E eu, particularmente, também estava muito afim de ouvir, entender um pouco mais de onde a Ju está hoje com relação à certificação participativa pelas águas, o trabalho que ela já vem fazendo um tanto de tempo, mas, enfim, então, hoje eu sou o Anfran e carinhosamente chamado pela Júlia de Gui da Moca, e estou aqui hoje nessa missão gloriosa e muito bacana de fazer essa entrevista. E como vocês sabem, esse é um espaço que não só a Júlia, mas todos nós gostamos muito. É um espaço em que as gotas se reúnem e se transformam em rios e potencializam encontros e planos e sonhos e ideias maravilhosas. E aí, para começar, quero trazer essa pergunta clássica que a Ju traz. Então, Ju, você vindo de um aniversário que foi agora segunda-feira e hoje sendo, então, nossa convidada, e digo nossa porque estou aqui representando um tanto de amigos queridos que querem te ouvir falar, como está hoje o estado das suas águas, Ju? Sabe que eu nunca pensei nisso? Poxa, o estado das minhas águas está fluindo, sabe? Poxa, fiz aí 47 anos, meu amigo. E aí, essa Viva! semana, eu tive um prazer imenso de ver um documentário produzido pelo irmão de uma amiga querida, né, da Lu, madre. Para mim serviu, né? Foi um documentário sobre a feira agroecológica, sobre a feira de agricultores ecologistas, mas também trazendo aí várias nuances, né, dessa história, assim, né, do contexto dessa feira, do movimento de agricultura ecológica. Então, para mim foi muito uma retrospectiva, né, da minha vida também, assim. Então, foi muito gostoso para mim. Eu vejo que eu ainda estou reverberando um pouco nisso, assim, né, numa colheita, né, numa celebração, assim, de perceber que já na infância eu fiz escolhas, assim, né, e que hoje, né, fazem com que as águas possam fluir de uma forma gostosa, tranquila, às vezes também com senso de urgência, né, porque estamos aí num momento planetário bem delicado, né, tanto planetário, mas também olhando para todo o cenário político, tanto nacional quanto mundial. Então, assim, sinto que as minhas águas estão tranquilas, mas sinto esse lugar de firmeza no caminho, assim, né? Então, isso me faz celebrar bastante, assim, esse momento. Viva, viva, viva! E que super sincronicidade, porque quando você me entrevistou também foi na semana do meu aniversário, né? E tava muito mesmo com essa sensação, né? De uma celebração e de ter a oportunidade de a gente olhar para nós mesmos, onde estamos, para onde queremos ir, como estamos indo até aqui, com quem a gente está indo. E rever o nosso encontro aqui também através das águas, né? Porque a gente já se conhece de outros carnavais, a gente já se conhece desde 2004 e como eu trouxe, né, no dia que você fez a minha entrevista, eu disse que o meu caminho estava muito conectado
ao seu, no sentido de que não só a gente se encontrou antes de eu começar a minha jornada pela água, mas de uma certa maneira você abriu um caminho através do qual eu entrei e me conectei com a água no lugar que eu me relaciono hoje, né? Então, nessas indas e vindas e relações, eu tenho muito vivo essa lembrança que você trouxe agora, disso que você acabou de trazer com relação ao filme que você assistiu da agricultura, no movimento de agricultura ecológica no Rio Grande do Sul, especialmente ali no movimento das feiras, da Feira de Porto Alegre. E me recordo naquele momento assim de que você falava muito disso, de todo esse trabalho dos agricultores assentados, dos centros de formação, do Lutzenberger em especial, e tenho uma curiosidade de resgatar um pouco dessa história, né, de como é que você conectou no movimento de agricultura ecológica, e no Lutz, e na permacultura, e, enfim, que era mais ou menos essa época que eu te conheci, e para depois ir para esse caminho, né? A gente também estava conectado pela permacultura, pelo IPEP, pelo IPEC, né? Por todos esses movimentos, mas fala um pouco assim desse início da tua história para a gente ir resgatando e relembrar e colher junto, já que a gente está falando de agricultura ecológica aqui. Pois é, eu tenho essa origem agrícola, né? Meus pais cultivavam tabaco até os meus 5 anos de idade, né? E enfim, eu percebi isso no ambiente onde eu vivia, percebi esses malefícios que essa cultura causava, né, para os seres humanos e para a terra, mas percebi pela também, né? Eu nasci prematura, nasci com a saída do estômago fechada, fiz uma cirurgia aos 3 dias de vida, e ainda muito porque meus pais descobriram que eu tinha uma hemiparesia, que é uma diminuição da força de um dos lados do corpo. E eles fizeram essa transição para a agricultura ecológica, começaram essa transição quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Meu pai sempre curtiu muito Lutzenberger, né? Então era um nome muito presente na minha infância, né? E eu costumo dizer que eu virei ativista ecológica nessa mesma época, onde eu fiz essa conexão entre o uso dos agrotóxicos e a minha sequela, que foi lá por 8, 9 anos de idade. Foi nessa época que eu comecei a nutrir também um questionamento, assim, né? Do tipo, se esse planeta é um lugar tão bonito, onde estão as pessoas e as iniciativas que se propõem a cuidar disso tudo, né? E minha mãe, ela foi feirante durante mais de 40 anos da vida dela, né? E com essa começou com essa transição para a agricultura ecológica. E aí, sincronicamente, foi a Fundação Gaia que começou a assessorar o grupo de feirantes da qual ela fazia parte, né? E numa das visitas que ela fez ao Rincão Gaia, que é a sede rural da fundação, né, que foi criada pelo Lutzenberger, ela comentou com uma das biólogas que trabalhava com educação ambiental na fundação, sobre ter uma filha que curtia muito esse mundo, né? Falando da Kátia Zanini, que é uma amiga muito querida, e a Kátia falou, manda ela pra gente, né? Tipo isso. Nessa época eu tinha 17 anos, né? E foi, né, a época que eu fui pra Cidade Grande estudar. E quando eu cheguei na Cidade Grande, eu descobri o movimento ecológico, primeiro pelos Amigos da Terra, né? Que aí tinha 2 figuras muito incríveis, a Magda Renner e a Giselda Castro, né, que né, eu acho muito revolucionário o que elas fizeram, porque elas se utilizaram da posição social delas, né, como mulheres de classe média alta, para gerar revoluções, né, e fazer as pessoas olharem para esse tema ambiental, né. E logo eu acabei, né, indo para a Fundação Gaia. E aí foi que eu descobri que essas pessoas que eu buscava, elas não só existiam, mas como estavam muito perto de mim. E o Lutz, nessa época, ele estava muito imbuído de compartilhar tudo que ele sabia, né? Porque ele
estava convicto de que ele não ia mais permanecer tanto tempo nessa existência. Então, que idade o Lutz tinha nessa época, mais ou menos, Júlio? Tinha uns 74, por aí, 73, 74. Ele morreu com 75, né? Uhum. E então tipo, a gente tinha um ritual que era muito simples. Quando a gente ia nos finais de semana para o Ricão Gaia, dava 5 horas da tarde, a gente parava tudo e ia para um dos lagos comer melancia, enquanto o Lutz falava das maravilhas do universo, né? Tendo o detalhe de que todo mundo era naturista nessa época, né? Todo mundo ali estava peladão na balsa. E aí, cara, ele falava com muito entusiasmo, com muito encantamento, independente de ser, sei lá, da explosão de uma estrela supernova ou da função ecológica de uma mosca da fruta. Nesse momento que eu disse, cara, legal, esse é o caminho que eu quero para mim, né? Eu até queria te pedir para você fazer um parênteses e falar sobre quem era o Lutz, porque afinal de contas, muita gente talvez não saiba da força do seu papel incrível que ele prestou, né? Inclusive como ministro, se eu não me engano, primeiro-ministro do Meio Ambiente do Brasil, a força que ele também trouxe para o movimento de ecologia do Rio Grande do Sul, o movimento gaúcho, que também impulsionou o movimento ambientalista no Brasil como um todo, assim, que, cara, para mim é uma figura central na história do movimento ambiental no Brasil. Assim, se você puder dar uma palhinha, pelo menos, para falar, porque ele realmente merece isso, né? Bom, o Lutz, ele foi um alto executivo da BASF, né? Na década de 60, né? Ele era um brasileiro, filho de alemães, né? E ele chegou, assim, muito novo, assim, né? Numa posição muito alta na BASF, né? E aí um dia ele estava visitando agricultores, né, e chegou numa macieira e pegou uma maçã para comer, né, um gesto natural. E o agricultor falou, não, essa aqui é para vender, para comer é naquela outra árvore. E ele ficou assim, aquilo desmontou ele, né, porque ele percebeu que né, a corporação na qual ele trabalhava não estava a serviço da vida, ao contrário. Né? Então ele abandonou, né, a BASF, né, e começou assim a buscar outras referências, né? E nisso estava se formando assim um pequeno grupo de pessoas também no Rio Grande do Sul com esse olhar. Né? Então, ele foi um dos pioneiros no movimento ecológico e de agroecologia também. Em 71, ele criou a primeira, associação ecológica, a primeira ONG do Brasil, que era a AGAPAN, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, junto com o Augusto Carneiro e com outras figuras. Né? Então, e a partir desse momento, ele passou a ter uma voz mundial, né, planetária, né, a serviço da vida. Assim, se a gente olha para o que ele escreveu e para as palestras dele, são coisas muito atuais. Né? Então, ele foi Nobel Alternativo em 88, né, ele era super amigo da Vandana Shiva, enfim, várias figuras, assim, né, ele foi secretário do Meio Ambiente, né, no governo Collor, mas ficou muito pouco tempo, porque ele não aguentou, assim, a política, né? Nessa forma de política, né? Uhum. Enfim, né? Vale, para quem não conhece a história dele, tem a biografia dele, escrita pela Lili Andrés, que chama Sinfonia Inacabada, e tem um livro, um documentário dele também, que é muito legal, que se chama Gaia Forever, né? É dirigida pelo Otto Guerra, muito legal, e pelo Frank, não vou lembrar o nome dele. Enfim. Boa, maravilhoso. Obrigado, adorei, porque registrei essas para eu conectar depois de novo também, porque o Lutz também tem através de ti, na verdade, que eu fiquei sabendo muito mais da história dele. Mas, enfim, retoma o que você estava trazendo, que está muito lindo o fluxo. Quando eu fui trabalhar com o Lutz, eu vi que para mim, era esse lugar
de estar com o meu ídolo, né? Estar com a minha referência mora, assim. A gente até fala no Rio Grande do Sul que tem aí os ecologistas gutenbergianos, assim, né? Que é uma galera que tem, de fato, ele como uma referência de vida. Assim. Eu tenho essa convicção de que eu tinha uma conexão muito visceral com ele, assim. Né? Então, a Fundação Gaia, ela foi esse momento, assim, onde eu me descobri enquanto ecologista, assim, né? Enquanto pessoa que se propôs a se colocar a serviço da vida. Logo depois eu voltei, eu saí, eu fiquei 2 anos e meio na fundação, tive minha primeira vivência em comunidade, onde um grupo de 13 jovens resolveram viver na Mata Atlântica Gaúcha para viver da natureza, né? Isso em Maquiné, no Vale, com muitas pessoas trabalhando, né? Com regeneração, com permacultura. E foi ali que eu conheci o movimento de ecovilas e conheci a permacultura. Né? Isso em 99, ainda não tinham cursos de permacultura no Brasil assim com frequência. Então, um dos meninos que trabalhava, que moravam comigo, foi fazer um curso lá na Associação Gaia, na Argentina. Né? E ali, assim, com o movimento de ecovilas, com a permacultura, percebi que muito mais do que um conceito, era um estilo de vida, né? E para mim fazia muito sentido entender o que era necessário fazer nas mais diversas áreas do cotidiano para eu de fato me sentir bem-vinda nesse planeta, né? Para eu gerar um impacto positivo, né? Para eu gerar um impacto regenerativo. Então fiquei um tempo nesse lugar, depois voltei para a academia, fiz filosofia, até que chega esse momento que um amigo muito querido me chama para ir para o Instituto de Permacultura, onde lá eu conheço o Gui Castanha, né? Eu estou falando de 2004, né? Fui para Isso, 2004, Andrei. né? O Jaime que me chamou. O Jaime, eu achei que fosse o Andrei. Ele estava lá compondo a equipe junto com a Kátia Hansel. Entendi. E aí foi nesse lugar assim do tipo, beleza, então tá, eu sou da Mata Atlântica, né? Vou para Pampa entender um pouco dessas práticas na Pampa, né? Mas sempre olhando muito para esse aspecto da educação, né? E beleza, a água ela tem tudo a ver com isso, né? Mas eu digo que o meu divisor de águas, de fato, dentro dessa temática da água, se deu no IPEC, né? Com a visita da galera de Itamera, né? Com um dos amigos queridos, assim, que morava no IPEC comigo, que é o Diogo, o sobrenome dele agora, e que era um português, ele volta para a terra natal dele, vai morar em Itamera, fica encantado com a história e traz, né, a galera de Itamera, traz o Dieter Duma, Sabine, traz o o principal, o Bernd Miller, né, veio a Mara também, veio uma galerinha, e quando a gente está atravessando aquela ponte pêncil que dá acesso ao IPEC, eu estava perto do Bernd Miller e ele me questiona sobre o fato de que tinha umas áreas de erosão naquele córrego. Né? E a gente começa a falar sobre água. E dentro de 2 línguas que eu não domino, né? Nem o inglês, nem o alemão. Né? E nisso a gente meio que se perde da turma, ou se perde, vai para um outro lugar. E ele começa a me falar de Victor Schauberger, começa a me falar do Sepp Holzer, do trabalho que Itamera faz sobre a água, enfim. E, bom, alguns meses depois eu estava indo para Itamera para conhecer essa experiência. E aí eu tive essa oportunidade de participar de um curso do Sepp Holzer. E aí aconteceu algo muito curioso, porque eu lembro que acho que foi a Laila que me falou, que ela fala assim, olha, sei que você entende um pouco de alemão, mas ninguém entende o Sepp Holzer aqui, porque ele é um permacultor da montanha, austríaco, ele fala um dialeto, né? Beleza. E o dialeto que ele falava era muito parecido com o dialeto que os meus pais falavam.
Então eu consegui entender o Sephora na língua original. Então, para mim foi do tipo, uau, né? Foi super presente, assim. E depois, e aí eu fiz assim, né? Rolou essa, né? Assim, foi a vida me levando, porque eu volto de Itamera, eu ia viver no Cerrado com pessoas que tinham uma conexão com Itamera e tinham vontade de criar uma paisagem de retenção aquática e tudo mais. Mas aí me convidam para dar um rolê na Bahia e dar uns cursos de permacultura. E eu passo alguns meses viajando e no final eu venho visitar uns amigos aqui em Piracanga. E aí eu fiquei encantada, né? Porque percebi que tudo aquilo que tinha me ensinado sobre água, nem tudo era verdade, né? Então me falaram que era um líquido sem cor, sem sabor e sem cheiro. Aqui eu tinha rio, mar, mangue, lençol freático raso, a umidade da Mata Atlântica, chuva. Eu nunca tinha estado num lugar com tanta água disponível, com tantas formas, com tantos cheiros, com tantos sabores, né? E também era uma área completamente degradada. Eu estava vindo de uma experiência de regeneração do cerrado, né? Então isso me encantou bastante, assim, né? E aí me foi feito esse convite, como eu já trabalhava com educação e com produtos, né, de higiene pessoal e, né, e limpeza, me foi feito esse convite para apoiar na criação de uma cultura de cuidado com a água, né? Tô falando aí de 2011. E aí depois disso eu vi que era esse o chamado de fato, né? Você me falando disso, você me lembra de algumas passagens, né? É, assim, muito interessantes de conexões nossas, algumas que eu não sabia e outras que sim, né? Mas uma que, com esse seu chamado pela agricultura ecológica e toda essa história com o Lutz e o movimento das feiras ecológicas lá, os agricultores ecológicos, os assentados e tudo mais, uma que me traz uma, uma lembrança muito viva desses encontros, dessas feiras que aconteciam no sábado, cara, que eram momentos de encontro realmente. Não era só ir para a feira lá buscar meia dúzia de coisa para comer, mas era realmente um espaço de encontro, inclusive de encontro dos ativistas, que também eram consumidores, que também eram agricultores, quer dizer, era um coletivo de ativistas, cada um na sua história, no seu caminho diferente, do Marcão e a livraria Via Sapiens, enfim, várias figuras queridas assim que me recorda, me lembra um pouco do cheiro, do mate quente rolando, o chimarrão rolando na roda, mas me lembro muito assim de como era forte, como era aguerrido, como era vivo isso, assim, como é assim, eu sinto quase o espírito vivo da feira em mim quando você me traz isso, né? E percebo que eu sinto de alguma maneira que isso também faz parte de você, faz parte dessa tua história e que isso você carrega de uma certa maneira dentro do que você faz hoje. Né? Apesar de estar distante do Rio Grande do Sul, claro, mantém vivas as conexões e tá aí, tá no teu sangue, né? Não precisa viajar muito, mas eu percebo isso e fico pensando assim que, cara, o Lutz acho que não tem ideia do impacto que ele causou e ainda causa em tanta gente que está fazendo o trabalho, que segue fazendo os trabalhos da forma como faz. E me recordo que o Lutz tinha um trabalho especificamente relacionado ao tratamento de esgoto com água PES. Foi a primeira vez que eu ouvi falar alguém falando especificamente disso, assim. E aí, só para conectar um pouco dessa tua história com o Lutz, você lembra de alguma passagem, a parte dessas conversas com o Lutz na beira d'água, na beira do lago e tal, e todo mundo curtindo, brincando, tomando banho pelado ali? Você lembra de alguma passagem assim que te conecta com algum ensinamento que ele tenha deixado para você, que de alguma maneira você percebe isso vive em você ainda hoje? Eu acho que, sim, eu acho que a síntese, depois eu quero também tocar um pouquinho nessa história da água, assim, né? Mas queria trazer algumas coisas, assim, algumas lembranças, né? Quando você traz essa questão da feira, sempre fui uma frequentadora de feira, continuo sendo,
Mas para mim sempre, quando eu frequento feiras, eu procuro identificar a entidade feira, assim, né? Sei lá. E, cara, eu nunca encontrei um lugar como essa Feira do Sul, né? E aí, quando eu vi esse documentário agora, eu entendi qual que é a história, porque não é sobre vender alimentos sem veneno, sem adubo químico, sem transgênicos, né? Sobre todo o contexto de movimentos sociais e ambientais que está por trás disso, né? Mas é principalmente também essa intenção de fazer com que esses alimentos sem agrotóxicos sejam acessíveis às pessoas. Por isso que foram os produtores diretos, são os produtores diretos que vendem, é por isso que sempre teve uma articulação para essa intenção, para esse propósito, para que esses alimentos sejam acessíveis, né? E sejam acessíveis também a nível de informação, porque tinha todo um movimento, tem todo um movimento, né? Você falou, né, do Marcos, aí tem tinha a Glaci falando de alimentos, tinha, né, outro falando de biofertilizantes, outro vendendo de barro, né, e tudo que está conectado, né, tudo que nos alimenta de alguma forma, assim, né, isso para mim é um grande diferencial desse movimento, assim, né, e principalmente essa articulação coletiva, né, é tão lindo ver esses agricultores que estão há 40 anos nessa feira, falando com esse amor dessa história, assim, né? Muito lindo. Mas aí falando do Lutz, assim, eu vejo que a grande síntese que eu recebi dele, assim, foi a primeira definição de espiritualidade que realmente me contemplou, né? Que o Lutz, ele falava assim, que a verdadeira, a mais profunda espiritualidade consiste em sentirmos partes dessa grande sinfonia orgânica que caracteriza Gaia, nosso planeta vivo, e nos sentirmos responsáveis pela sua continuidade e desdobramento, né? Tem um pouquinho maior do que isso, mas quando eu ouvi isso, eu disse, caracolas, né? Faz sentido, né? A gente busca o divino no transcendente, no imaterial, mas assim, poxa, essa natureza toda é algo muito sagrado, muito divino, muito misterioso, né? Poder se lembrar, poder se encantar, poder se maravilhar com tudo isso, realmente colocar a serviço disso tudo, né? Para mim é o que há de mais espiritual que existe, assim, né? E eu lembro, né, agora, quando você falou dessa história da água, dos aguapés, assim, que era... lembro de um momento do Lutz falando dos tratamentos de água né, das casinhas lá do Rincão Gaia, assim, né? Ele tinha uma casinha, a Beth tinha outra, que era a companheira dele, e aí tinha era tipo um living machine, né, que tinha vários estágios, né, desde uma poça, depois passava por várias plantas de várias zonas de raízes, para finalmente cair no Lago dos Aguapés, num dos lagos, né? E que era o lago que mais tinha aguapés, e esses aguapés eles serviam tanto para alimentação animal e principalmente para cobertura de solo, né, para as duas coisas, né? Então ele trazia isso muita força, assim, né, do tipo assim, poxa, né, essa frase que você traz com tanta frequência, que é aí símbolo de um movimento, né, como fonte de recursos, assim, né, de trazer isso muito, assim, de caráter, pode mudar a visão e as ações em relação aos nossos dejetos. Super. Você me faz lembrar agora de uma conexão interessante que rolou assim comigo um pouco antes da gente se encontrar, da gente se reunir para a entrevista que você fez comigo, né? Que foi uma passagem que eu também estava vindo de Itamera.
na sincronicidade, eu estava vindo de Itamera, de um curso que eu tinha feito por lá, que foi um curso baseado no trabalho da Joana Macy, o trabalho que reconecta, né? E aí uma das atividades que eu já tinha feito, mas que aí ganhou uma nova roupagem nesse curso, é o Conselho dos Seres, né? Em que cada pessoa se apresenta ali como um ser e vai dar voz para os seres que não têm voz dentro de um tema central, né? E no nosso caso, nesse último curso, era o Conselho dos Seres Aquáticos, e me convidaram então para eu ser um ser aquático, e eu não tive dúvida, eu falei, eu vou ser o aguapé, eu vou ser o aguapé com certeza, porque não que tenham aguapés lá, mas esse tema das plantas aquáticas chamados de invasoras é um tema que me pega muito, porque é uma falta de compreensão muito grande e que me conecta aqui com o que você está trazendo, né? E aí, só para fechar esse link, que assim, tem uma frase um termo que eu ouvi de um permacultor espanhol, que ele falou, cara, a gente precisa aprender que não são plantas invasoras, são plantas invencíveis. Elas não estão invadindo, é porque a gente está criando as condições propícias para elas. Então ela está na melhor condição para ela simplesmente se desenvolver, ser feliz, fazer o papel que ela tem ali para cumprir. E o aguapé, em Portugal, ele é chamado de jacinto d'água. Curiosamente, ele tem esse nome, Jacinto, que para mim, esses dias que me caiu a ficha, está me reconectando também. Jacinto, a gente pode ler também como Jacinto, né? E o aguapé, enquanto planta flutuante, é uma planta que tem um acesso rápido, é instantâneo aos nutrientes, ou seja, ele sente a disponibilidade de nutrientes e se desenvolve, cresce em profusão, né? Então, isso tudo para dizer dessa conexão, desse lugar de reconhecer o lugar das plantas, que função elas estão cumprindo e como é que a gente se coloca no lugar de serviço, de entender como é que a gente também pode apoiar o desenvolvimento saudável desse sistema em que a gente está interagindo, né? Então, isso também me conecta a uma ideia e uma lembrança de que você tinha lá na estrutura da Plant, quando eu fui te visitar em Piracanga lá por conta daquele curso de biodigestor que eu fiz anos atrás, você tinha, e eu imagino que ainda tenha, o telhado azul, né? Fala um pouco assim dessa infra do telhado azul, já que a gente está falando de aguapé, de tratamento de água e da Plant nessa conexão, né? Porque aí a gente conecta Piracanga com a Plant, então se você puder falar um pouco da Plant com Piracanga e essa estrutura do telhado azul, que acho que é muito precioso. Eu estou abaixo de um teto azul. Viva! Então, dentro desse movimento, assim, eu gosto de lembrar também quantas vezes nós somos, quando a gente se coloca a serviço, como a vida nos leva para muitos lugares, né? Então, quando eu cheguei aqui em Piracanga em 2011, né, para mim, duas coisas faziam sentido, né? A educação, né, esse processo de sensibilização permanente das pessoas sobre essa água que somos, né? E para a gente poder mudar nossas ações, nós precisamos ter ferramentas para isso, né? Então, assim, numa época onde não se falava ainda de contaminantes emergentes, para mim fazia muito sentido não sujar do que ter que limpar depois, né? Então, os produtos biodegradáveis vieram nesse sentido, assim, né? Embora a palavra biodegradável não seja muito feliz, né? Porque tudo é biodegradável, né? Até o plástico, não sei, né? Mas o que a gente considera biodegradável é que os nossos sistemas de tratamento, que são, né, baseados em micro-organismos e plantas, dão conta de degradar no curto espaço de tempo. Então a gente acabou, né, para o feitio desses produtos, nos primeiros 4 anos, ocupando um espaço que foi a primeira construção construída, que foi feita pelo Ronaldo, enfim, mas era um espaço muito pequenininho. E eu estava feliz naquele espaço, dava para produzir, dava para, né, mas não dava para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é receber pessoas. Então eu cheguei com essa proposta em 2016 para a comunidade intencional que existia aqui, que era a comunidade em que e falei, olha,
eu acho que vale a gente construir um espaço maior para os feitios produtos, um espaço onde possam, né, pessoas chegarem, né, onde a educação possa estar viva também. E a galera topou, né, tinha um fundo para isso, né, rolou um sim para essa história. Eu só tinha 2 critérios, né, para isso acontecer. Um que fosse bem construído e que fosse feito por mãos e pés de pessoas que se identificassem com essa proposta. Menos de um mês depois chegou um bioconstrutor chileno, que vive na Argentina até hoje, em Cáceres, e ele pegou a planta que eu tinha, que era uma planta muito básica, transformou a planta e deu de presente o que ele chamou de teto estanque, né? Que é uma cobertura, né, com 7 níveis de água. Né? Em vez de ser um teto verde com planta, é um teto com água. E até o nome, Templo das Águas, ele veio de um lugar muito simbólico para a gente, né? Porque, em geral, quando a gente denomina algo que é imaterial, a gente representa esse material por estruturas muito sólidas, né? As igrejas, as mesquitas, os templos. E a água, ela está quase nesse lugar, ela não é nem tão densa quanto a terra, não tem, nem tão leve quanto o ar. Ela sempre está nesse entre-meio, ela é essa conectora de mundos, né? E por ela ser transparente, né, na maioria dos casos, ela é esquecida, né? Então a gente, o Templo das Águas veio para essa lembrança, né? E os produtos biodegradáveis, eles vieram como essa manifestação para o cuidado, né? Então não tem essa desculpa de eu dizer, legal, eu quero cuidar da água, mas como que eu faço? Né? Tem aqui esses produtos. E eles têm esses produtos, né? Essa marca, que ela existe desde 2012, ela tem 4 valores que são inegociáveis para a gente. Falam muito sobre a gente também, que é a simplicidade, né? E a simplicidade não só na elaboração dos produtos, mas também na gestão de todo o processo, nas relações humanas e tudo mais. O segundo valor é a acessibilidade, né? Porque, 20 anos atrás, quando eu comecei, 25 anos, quando eu comecei a fazer esses produtos, tinha poucas pessoas fazendo. Hoje tem uma pessoa em cada esquina, e que maravilha que tem, né? Mas, em geral, esses produtos estão muito centrados no autocuidado, que é importante, né? Mas se o foco também é o cuidado com a água, não faz sentido um sabonete de supermercado custar R$5 e um produto biodegradável custa 40, né? O mesmo produto. Então a gente também foi criando estratégias para fazer com que esses produtos sejam acessíveis a todo mundo. Então a gente hoje, se alguém bater os preços da Plant, a gente cobre, né? Não sei, mas é assim, fomos criando várias estratégias, assim, isso é bem desafiante, uma vez que a gente está no interior da Bahia, né, que tem um frete alto e tudo mais. E aí o terceiro valor é a autorresponsabilidade, né? Todo mundo quer e todo mundo precisa de água limpa para viver bem, né? Então faz sentido que todo mundo se responsabilize também, né? Tanto no seu corpo quanto na sua casa, nos coletivos, né? Nas suas comunidades, isso reverberando o planeta inteiro. E o quarto valor é a regeneração. E embora seja uma palavra assim usada de forma meio estranha, em alguns casos, o que a gente entende por regeneração é colocar a vida como centro dos processos, né? Que lindo, Jô. Mas aí você sabe que... Né, pegando também, né, só fechando, né, o teto azul, são 8 camadas de água em cima do telhado. Então, pegando esse princípio da permacultura, de que um elemento desempenha mais de uma função, esse telhado ele não só cobre nossas cabeças, mas ele também apoia na climatização do ambiente aqui, né, o que no verão da Bahia faz muito sentido. É uma parte do tratamento de água, então uma parte do tratamento se dá em terra, uma parte no telhado, é onde a gente reproduz as plantas aquáticas que vão servir de cobertura de solo,
Mas é Os aguapés. os aguapés, e aí os aguapés, Gui, como não é fácil sustentar a vida no telhado, né, num lugar de sol forte. Os Sim. aguapés são os mais resistentes, cara, é incrível. E mas a maior função desse telhado é atrair vida. Então vai ter passarinhos tomando banho, libélulas se reproduzindo, vai ter rãs, vai ter pererecas, vai ter borboletas bebendo água, às vezes tem seres humanos também, né? Então tá com uma bombinha movida a energia solar que está jogando a água no telhado. Né? Que massa! Nossa, eu lembro muito, Jô, dessa sensação de caminhar em cima do telhado, cheio de água, cheio de plantas, cheio de vida, e ouvindo as pererecas coachando à noite, assim, passando por ali, final do dia. Cara, aquela sinfonia era uma alegria, era uma delícia. Estou morando aqui agora, eu criei um ponto de apoio para ficar aqui durante o verão, e aí eu tô vivendo isso 24 horas por dia, quase. Que delícia, que maravilhoso. E Júlio, fico aqui com uma pergunta também, né? Dentro disso, eu percebo que Piracanga tem uma influência e tem um papel super importante assim na tua trajetória, né? De tudo que você está trazendo, de tudo que você viveu, em especial. É, agora me conecta também para a questão da certificação participativa, né? Que a certificação participativa ela me parece assim fazer uma conexão muito interessante entre várias frentes com as quais você se ligou e se conectou ao longo da tua trajetória. Porque de uma certa maneira ela tem um procedimento de certificação que está ligado ao procedimento de certificação participativa de agricultura ecológica, que você pode falar um pouco mais sobre isso. Tá ligado no cuidado das águas, tá ligado numa responsabilidade coletiva, né, num processo que também é coletivo, porque é diferente de uma certificação em que vai lá um especialista e ele atesta e dá um selo. Ao invés disso é uma certificação colaborativa dentro de um espaço que é dinâmico também, né, que já ocupou diferentes funções, já teve diferentes papéis. Foi uma comunidade, agora já não é mais, mas enfim, as pessoas ainda vivem aí, tem um espírito de responsabilidade coletiva, e para mim isso é super relevante, e conecta você com a água e também com a própria planta, com esses produtos que vocês também produzem aí com tanto cuidado, né? Me fala um pouco assim desse processo de certificação, e se você quiser pontuar um pouco dessas conexões no meio disso tudo também, adoraria ouvir. Entre 2020 e 2022 eu acabei saindo de Piracanga para morar no Cerrado. Estava muito, continuo muito encantada com essa temática da memória da água também. É isso, né? Levando em conta que no Cerrado nascem 8 das 12 bacias hidrográficas que abastecem todo o país, né? Levando em conta que a água tem memória, tudo que eu faço no Cerrado pode chegar no Brasil inteiro. Né? E eu acabei voltando para Piracanga em virtude da Plant, né? Que era esse empreendimento que estava dentro desse guarda-chuva da comunidade, do Instituto Inquiri. Quando essa comunidade fechou o seu ciclo, os projetos passaram para os seus criadores, né? Ou para quem estava ali naquele instante. E, enfim, eu estava encerrado nessa época e acabei voltando dentro desse olhar, assim, do tipo, cara, eu nunca me imaginei empresário, né? Mas tenho agora essa escolha, ou eu faço essa história acontecer de fato, ou eu desisto dela. E aí eu volto, né? E percebo que muito desse cuidado com a água estava conectado ao meu ativismo e de algumas outras pessoas. Né? Isso tinha perdido a força, né? Porque a educação é um processo permanente. Né? E aí eu disse, poxa, eu não tenho mais essa energia de tocar esse ativismo, de estar na frente desse ativismo dessa forma. Né? Mas é importantíssimo que a água continue cuidada. Afinal, a gente está num dos únicos lugares da Península de Maraú
onde ainda dá para tomar água direto do lençol freático, né? E aí eu disse, poxa, preciso entender, preciso encontrar uma forma de responsabilização coletiva, né? E aí a única inspiração que me veio, o único modelo que eu conhecia, né, de responsabilização coletiva, eram as certificações participativas de produção orgânica, né? E foi um contraponto, né, que acho que vale trazer um pouco de histórico, né, que acabei resgatando bastante dessa história, né, conversando aí com os criadores desse processo, com o Laércio, né, e pesquisando algumas outras figuras também. Mas numa época, dentro dessa articulação das feiras e do movimento de agricultura ecológica no Rio Grande do Sul, começou a ter uma pressão das grandes certificadoras, dizerem, legal, vocês podem fazer um trabalho. Tem um selo que ateste que o que vocês estão produzindo de fato é sem agrotóxicos, sem adubos químicos, sem transgênicos, né? E aí a galera falou, pô, a gente não vai se dobrar as certificadoras porque é um processo fiscalizatório e é um processo ineficiente também, né? Porque, primeiro, não é acessível, os agricultores precisam pagar um grande montante para ter esse selo, essa certificação. A fiscalização vai para as propriedades 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Então, se os agricultores quiserem usar veneno nos outros dias do ano, nada vai acontecer, né? Não tem uma eficiência de fato. Então, eles acabaram criando, né, pensando nessa certificação participativa, que acabou virando uma metodologia, que são as SPGs, né, os sistemas participativos de garantia, e que hoje é reconhecido pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e já está em mais de 100 países e tem mais de 500 mil de agricultores envolvidos, né? E é um processo de aprendizagem, onde todo mundo, a base é a participação. Então, essa certificação, no caso da agricultura, ela é feita pelos técnicos, pelos agricultores e pelos consumidores, né? Tem aí uma troca de saberes também, né? Tem uma coletividade organizada envolvida, né? Então eu disse, eu conheço esse modelo, né? Nunca ouvi nenhum processo, quer dizer, até tem, né? É processo de gestão coletiva da água, assim, né? Mas não tenho muito conhecimento dos modelos utilizados, né? Mas esse era o modelo que eu conhecia. Então eu olhei e disse, peraí, o que eu tenho aqui dentro desse laboratório que é Piracanga? Eu tenho um público-alvo, Piracanga tem 84 casas e tem vários empreendimentos, então a vontade é que todos esses proprietários, inquilinos, moradores, hóspedes, tornem responsáveis pelas águas, até porque o lençol freático é um só, né? Se não houver um movimento coletivo, isso não vai ser eficiente, não vai ser eficaz no caso. Então eu tenho público-alvo, eu tenho critérios, né? Foram critérios que a gente foi percebendo, né, e reconhecendo durante todos esses anos, né, que é sistemas biológicos de tratamento, né, com alguns modelos específicos que estão sendo adequados para a realidade local, cobertura de solo, né, para garantir água no lençol freático, filtro de barro com vela tripulação, né, assim, dentro de uma simplicidade de tratamento, daí vai, né, então a gente acabou elencando 8 critérios, né, que faziam sentido para a gente. E eu disse, precisamos aí de validadores. Como vai ser um processo interno, podem ser validadores internos também, né? Então eu chamei todos os CNPJs de Piracanga, que tem aí Escola da Natureza, Associação de Moradores, Centro Holístico, a Escola ao Mar, enfim. Elenquei aí uma lista de uns 10 CNPJs ou coletivos e fui falar dessa ideia para essa galera e todo mundo curtiu a ideia. Eu disse, legal, mas para ser participativo tem que ter participação, né? E nisso a gente conseguiu assim, formar um grupo gestor de 5 pessoas bem engajadas
E a gente, a partir de agosto de 2023, a gente passou a se reunir semanalmente para criar a metodologia. Nisso a gente chegou em 5 núcleos de atuação. Um núcleo de análises, onde a gente viu que era importante fazer pelo menos uma análise anual em cada casa participante. Hoje a gente viu que já percebeu que precisam pelo menos 2 análises nas diferentes épocas do ano, né? Depois o núcleo de saneamento, onde a gente percebeu que eram necessárias pelo menos 2 verificações anuais no sistema de saneamento. O núcleo de transparência, onde a ideia são visitar todas essas casas participantes em cada ciclo para criar diálogos, esclarecer dúvidas, e ir criando um diálogo, mesmo com esses proprietários, inquilinos, moradores. O núcleo de educação, que exige uma educação permanente, então o podcast é uma das ações dessa certificação também. E o núcleo financeiro, porque a gente precisava sustentar essa história. Então a gente chegou numa faixa de taxas, uma taxa inclusiva, uma justa e uma abundante. No primeiro ciclo, a gente conseguiu engajar das 84 casas, 59, o que deu cerca de 70% das casas. Conseguimos aí a parceria do Centro Holístico e da Associação de Moradores também. Doaram, deram um aporte financeiro para facilitar um pouco a vida. E aí, durante o primeiro ciclo de prototipação, assim, foi assim, tem sido um aprendizado muito incrível. Primeiro que eu nunca participei de um grupo gestor assim, tão engajado e tão harmônico, E até estou fazendo um estudo de caso desse grupo, assim. Mas e aí a gente viu nossos gargalos, viu os desafios, viu os lugares onde a gente manda bem, Nisso surgiram parcerias com universidades, com a universidade local, com o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. A gente chamou, criou aí um cardápio de técnicos, onde o Guilherme Castanha, a Fluxos também tem apoiado, junto com o Léo Tanus, com a Angélica, com várias outras pessoas. Rolou um curso de saneamento online. Enfim, a gente foi criando parcerias também com ONGs locais, e hoje a gente está já estamos no segundo ciclo, já fizemos várias atividades nesse segundo ciclo, que começou em agosto, e assim, a gente está muito celebrativo, que antes da certificação, a gente tinha um GT de águas em Piracanga, que começou a mover análises periódicas, das águas de Piracanga, Mas esse grupo, ele atuava quando tinha situações emergenciais, que era muito importante também. E a certificação, ela veio para trazer um trabalho contínuo, Deu origem ao Instituto Somos Água, Foi essa necessidade de a gente andar com os próprios pés também, enquanto ONG, enquanto instituto, E aí, nesse mês que passou, agora a gente está celebrando o fato de que nesses 7 anos, desde 2018 até 2025, 7, 8 anos, foi a primeira vez que a gente zerou coliformes fecais. Zerou. Uau. Num lugar onde tem um adensamento populacional, onde vivem cerca de 200 pessoas, onde circulam 4 mil hóspedes ano, onde a gente tem um solo extremamente permeável, e os sistemas de tratamento são heterogêneos. Então tem tudo para ter coliformes. Então a gente está muito celebrativo em relação a isso. Conseguimos aí, claro, não é que conseguimos, estamos, chegamos nesse lugar e agora é permanecer nele, melhorar ele, assim, mas a gente está muito feliz, assim, e também acabou de rolar um convite da Secretaria de Meio Ambiente de Maraú, que é um município, para a gente começar a replicar a certificação no município, em algumas comunidades, E, enfim, assim, está muito... um super processo de aprendizagem, mas está muito bonito,
assim, tá muito, é gostoso, assim, né? Muito, é isso. Quando, quando você fala assim e você traz essa mensagem da celebração, a imagem que me vem realmente é uma fonte de água abundante, né? Então vejo que você está, mais uma vez, você está cumprindo esse papel, está trazendo essa abundância, esse fluxo e essa coerência que você é uma palavra que você usa bastante nos seus podcasts, né? E que eu vejo na sua vida e que eu ouço aqui de tudo que você trouxe, eu vejo que a coerência, cara, tá estampada em tudo que você está trazendo, mas realmente só vejo motivos para celebrar e para é isso, para festejar por tudo que está acontecendo e que assim seja na sua vida e pelos próximos passos de onde você andar, principalmente nessa conexão Cerrado-Bahia, que é uma conexão muito interessante, né? É uma Muito coisa que especial. eu não falei, Gui, assim, né, que a água, ela é um ser, né, uma entidade muito conectiva, assim, né? Então essas possibilidades também de conexões, algo muito lindo, né? Por exemplo, a gente está tá dentro do Observando os Rios, né, com o SOS Mata Atlântica, Super. Zinha, Gustavo, né? Então isso está sendo muito lindo, assim, também de perceber a galerinha da escola, assim, nesse papel de cientistas, né? E olhando para as águas, se empoderando daquele lugar, dizendo, cara, né? Teve uma cena que eu achei ótima, assim, né? Porque você precisa verificar se tem peixes na água, né? E no lugar que a gente coletou não tinha, porque era muito na beirinha, né? E as crianças estavam assim, não, porque tem, cara. Como que eu vou escrever que não tem se eu nado com os peixes todo dia, sabe? Então, enfim. E eu acho que todo esse movimento, né? E para mim aí veio também uma lembrança muito legal, assim, que quando rolou esse movimento para fazer o crowdfunding do livro, né? Do Somos Água, quando veio essa inspiração, né, do livro e do crowdfunding, algo que me veio que não era sobre publicar um livro, era sobre um movimento. E que na época eu não entendi qual que era, assim, eu disse, poxa, mas eu quero, beleza, eu quero transbordar esse amor, esse cuidado, essa responsabilidade pelas águas, mas é isso, assim, né, não sei muito sobre isso, assim. E hoje eu percebo, assim, né, que realmente foi se criando um movimento, né, que esse movimento tem como síntese essa mudança de mentalidade, que a gente consiga, de fato, deixar de ver a água só como um utilitário, como um recurso, para realmente perceber ela como uma entidade viva, né, como um ser de direitos, né, algo que é tão comum para os povos originários. Então, como a gente muda de novo essa visão e olha, né, para essa entidade com esses olhos de encantamento, de sacralidade, né, de reverência, né, e se põe a serviço mesmo. Que lindo, Ju. Eu tô aqui me relembrando de uma canção super curta que é geralmente trazida em Tamera quando se faz algum trabalho com água, né? E que conecta com um bocado do que você estava trazendo agora, né? E que ela diz é, que a água é um ser, tem alma, tem memória, tem saber, e aí vai, repete, né? Então, te agradeço por trazer essa lembrança e por manter ativa e viva essa lembrança em todos nós que temos o prazer de te ouvir no podcast, e ouvir todos os seus convidados, né? De que a água tem esse lugar e que aqui é serviço e que assim, até me faz lembrar dos agricultores cuidadores, né? Porque acho que assim, o nosso papel na nossa passagem na Terra é de ser guardião, de ser quase um jardineiro, né? De cuidar do nosso jardim, seja lá qual forma ele tiver nas nossas vidas, mas que ainda assim que a gente esteja aqui junto a serviço nesse curto tempo que a gente tem aqui nessa passagem, né?
E para fechar, eu queria te fazer um convite. Se você gostaria em que você Gui, deu uma eu cortada. vejo que uma das Deu uma coisas que cortada. são. Repete um Oi? pouquinho. Volta um pouquinho, porque deu uma cortada aqui, deu uma falhada na internet. Tá. Convite, parou. Eu queria te fazer um convite. Se você quiser compartilhar algum momento da sua vida em que você se sentiu maravilhada pela água, que você teve um lampejo, que você teve uma inspiração, que te tocou, que te inspirou realmente para algo que você estava ali disposta a fazer e que, enfim, foi tocada, né? De alguma maneira especial para que a gente também sinta o toque do maravilhamento e que isso reverbere em cada um de nós. Acho que eu vi muitas imagens, né? Vi uma imagem muito recente. Eu tenho um hábito aqui em Piracanga que é ver o nascer do sol, né? Que é um lugar onde a gente vê o rio e o mar. E esse rio aqui, que é o rio Piracanga, ele é um rio muito dinâmico. Muda, né, a sua foz com frequência. Então ele nunca é o mesmo. Isso é algo que me maravilha, né, me traz muito maravilhamento, de ver esse ser vivo se movendo, né, nesse macro, né, dessa foz mudando de lugar, né, das ilhas se formando, da água mudando, mas também nesses movimentos muito pequenos, assim, né, tipo, não, quando o sol bate na água, perceber essas nuances, esse pequeno movimento, assim, enfim, é muita diversidade para um ser só, e todas essas características intrínsecas que eu fui descobrindo da água, né, da água enquanto espelho do cosmos, da água né, que é um ser livre, movimenta, da água que é muito maleável, mas que também resiste quando tem seus limites desrespeitados, né? Então, a minha água ela traz muito esse lugar desse modelo para o bem viver. Então, quando eu olho para ela, eu vou me lembrando dessas características que me inspiram, né? Desse lugar de que ela sempre sabe para onde ela está indo, né? Ela sempre vai para algo maior, ela vai para a unidade que é o oceano. Como o Paul fala, ela é o que há, né, mais, se algo que a gente pode ver como a manifestação do amor incondicional, essa água esse algo é a água, né? Esse alguém é a água, né? Ela está em tudo que existe, ela abraça, ela acolhe, né? Mas ela jamais determina a forma e a direção, né? Então, isso me traz muito, né? Eu tenho uma vivência que semanalmente chama Água a Propósito, sistema ecológico. Para mim, a água ela está muito nesse lugar de me lembrar 24 horas por dia do sentido da existência. A gente tem muitas ferramentas para isso. Para mim, é a água, né? Porque ela vai com essas características me lembrando disso. Mas tem outro lugar que para mim é muito vivo, né? Perceber, lembrar que quando eu ainda era muito pequena, meu pai ele sempre me levava para a nascente, né, da água da minha casa, né, que é da água que abastecia a minha casa, que era numa mata, né, num pedaço de mata atlântica, né, então ele tinha um olhar muito humilde sobre isso, mas para ele era realmente algo muito sagrado, assim, né, aquela bichinha ali que ele cuidava com muito carinho, né, que ele limpava para poder chegar na casa, né, foi o lugar onde, né, o Calu teve uma bênção quando bebê também, né, para relembrar águas ancestrais, assim, né, e hoje, com essa tua pergunta me veio essa imagem também, assim, de perceber de que desde muito pequena, né, meu pai ele não falava, né, ele não tinha um discurso sobre a água, era muito sobre ação, né, era muito sobre cuidado, né, sempre me inspirou muito, assim, né, sempre
e de alguma forma direcionou as minhas escolhas de vida também. Obrigado por nos conectar, Ju, da nascente ao mar, né, por fazer esse trajeto lá da origem até essa chegada, esse deságue no mar e essa unidade. Obrigado por trazer essa unidade para todos nós que temos a oportunidade de ser tocados pelo teu trabalho, por tudo que você anda fazendo, e em especial pelo podcast. Agradeço a aceitação, né, do convite que eu te fiz, da provocação. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, só que do lado de cá. Obrigadíssimo, querida. Gratidão, Gui. Sabe que a maior bênção que eu tenho na minha vida é saber que as pessoas que eu mais admiro são meus amigos. E pra mim, você é um dos caras, assim, que eu admiro pra caramba, assim, que me inspira todo dia nessa caminhada com as águas. E não é só sobre trabalho, é sobre esse cara massa. Então, que bom que estamos juntos, irmãos. Tamo junto, na veia.